Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O livro Universo em Desencanto diz que somos criminosos. Sempre achamos que éramos pecadores, mas o livro Universo em Desencanto diz que todos são criminosos. Então, se todos são criminosos, tem que pagar uma dívida, tem que pagar de algum modo esse crime que cometeram. Como é que é pago esse crime? Como é que essa dívida é paga? E quem deve a Deus paga ao diabo? Hoje é que passamos a nos conhecer, é que passaram a se conhecer. Na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, na fase do terceiro milênio. Agora que todos estão passando a se conhecer, a saberem quem são, de onde todos vieram e para onde todos vão. E como vieram parar aí onde estão e para onde vão e para onde iam se não passassem a se conhecer. Os fariseus sempre foram tidos como os parasitas mais monstruosos que estão sobre a terra, pelos crimes hediondos que sempre criaram contra as leis naturais da natureza. E por isso, sofredores imortais, sofredores e destruídos pelo sofrimento. Por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas, que por serem ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. Hoje é que estão vendo e sabendo quem são e o porquê todos assim são, e de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje é que estão passando a se conhecer, porque se não se conhecessem, não poderiam deixar de assim ser, sofredores imortais. Estão passando a se conhecer através do desenvolvimento do raciocínio, que é a parte básica da vida, por todos serem de origem do mundo racional. Sendo habitantes do mundo racional o causador de aí estarem nessa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional, e da existência desse segundo mundo. E por isso aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. É por isso que o Jó está perguntando se a gente ia pagar como, né? Está aqui, ó. E por isso aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Era o que a gente não sabia, enquanto pensador, sofredor, mortal, porque a dívida era tão grande que tinha que pagar de uma forma muito drástica. Tivemos que pagar com aquilo que pensávamos que era nosso, que nos foi concedido pela natureza, para poder martirizar aquele, o verdadeiro, que ninguém conhecia, que agora vai conhecer, que é a si próprio. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Estava pagando e não sabia quem era. E todo mundo querendo dizer, mas por que eu tenho que sofrer tanto? Já perdi meu pai, já perdi minha mãe, agora estou perdendo meus filhos. Mas por que eu fui escolhido para sofrer tanto? Como se somente ele, materialista, fosse o único sofredor. E todos são sofredores neste mundo. E todos nós somos criminosos. É só abrir o primeiro volume da Escrituração Racional e está lá. No mundo, todos são criminosos. Se todos são criminosos, eu sou criminoso também. Não é os outros que são, não. Mas o pensamento é tão traidor que o pensamento não nos avisa de que nós também somos os criminosos quando lemos o livro. E o livro está aí para isso, para a remissão dos pecados. Eu, quando era garoto, na minha doutrina cristã, tinha uma coisa lá que eu acreditava muito e realizei com a cultura racional, a remissão dos pecados na vida eterna. Amém. Mais ou menos assim, uma oração que me foi doutrinada e catequizada. Agradeço muito. Foi muito necessário, porque agora com a cultura racional, sabendo quem eu sou, vou procurar
cuidar melhor daquilo que eu faço, ou digo, ou tenho que vivenciar, ou tenho que tolerar, ou tenho que pagar, ou que seja. Porque a vida não vai acabar nunca. A gente diz assim, eu estou indo embora, eu não preciso me preocupar com mais nada, vou me aposentar, acabou a preocupação. É justamente o oposto. Agora é que a vida passa a acontecer intensamente, muito forte, dentro daqueles que se dizem que estão no fim da vida. Muito pelo contrário, gente. Agora é que a vida vem forte, porque nós passamos uns 70, 80, 90 anos de sofrimentos, expiações na matéria, etc. Para quê? Para acabar em nada? Não. Para juntar toda essa forma de conhecimento e agora vivê-lo com muito mais intensidade, conscientemente. Sabe por quê? O saber não ocupa espaço. Eu estou aprendendo isso na cultura racional, na minha aposentadoria, porque a gente diz que nosso cérebro está cansado de tanta informação, diz que está velho ou idoso. Mas eu estou começando a perceber que existe um lugarzinho que não ocupa espaço, nem para ser velho, nem para ser idoso, é para ser eterno. E a cultura racional está me ensinando isso. E eu estou transmitindo isso para vocês, porque eu sei que eu sou eterno e você e todos nós, cada um na sua forma de viver. Então hoje a minha ocupação principal da vida é exatamente essa, pessoal, mas espero que vocês entendam que é para todos. Não é só para mim, eu sei que é para todos. E tem gente muito melhor nesse exercício eclético da vida, de chegar aos 90 muito mais vivo do que quando nasceu na matéria. Meu amigo parceiro aqui, Oswaldo, que sempre me pergunta, será que quando eu ficar velho vou ficar igual a você? Referindo-se ao conjunto de ruínas reunidas que o corpo de matéria nos impõe. Os dentes caem, a coisa lá não funciona muito bem, dá urticária, meu médico... Só que eu sou mais velho que você. Não, mas você é mais vivo do que eu. E temos aqui... Não, eu sou o mais velho de todo mundo. Então tá eu bom. Sou a máquina que se renovou depois de todos vocês. Pois é, mas é exatamente isso. E temos aqui o nosso médico também. Então, para administrar o corpo de ruínas reunidas, tem que haver até um certo humor, uma certa graça. O cara foi amputado ali, eu estou ali com um ferrolho no meio da perna porque quebrou. Agradece que ainda pode estar aqui, para ter a chance de viver intensamente, muito mais do que poderia viver quando nasceu aqui. Porque eu não me lembro quando eu nasci aqui, mas quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, parece que eu comecei a lembrar alguma coisa. E de alguma coisa que eu comecei a lembrar, eu hoje até às vezes me envergonho de falar isso para as pessoas, mas eu vou falar assim mesmo, porque naquelas tardes de domingo que eu ficava sozinho nos caminhos das matas, lá do outro lado do mar, do Oceano Atlântico, e eu andava sozinho nas tardes de domingo, e sei lá, 3 anos e meio, 4 anos, uma vida um pouco isolada, mas eu me perguntei, será que eu enxergo pelos olhos ou será que eu enxergo pelo nariz? Criança, né? Eu sabia que tinha nariz, tinha olhos, e aí eu mesmo busquei a resposta. Botei a mão na frente dos olhos, botei a mão na frente do nariz e estou até hoje tirando belas conclusões das primeiras perguntas que eu fiz ao aparecer aqui na Vida da Matéria. Portanto, vejam, hoje eu sei que eu tenho nariz para cheirar e os olhos para enxergar. E tenho uma glândula pineal, que isto jamais poderia perguntar há 70 anos passados. E para que serviria uma glândula pineal? Hoje eu sei. É só saber usar. Então, botei a mão na cabeça, o juízo parece que chega e a gente aposenta as ruínas reunidas, como nós sabemos que tudo isso se transforma, e vamos viver intensamente, alegremente, a vida de um novo mundo. E não mais essa coisa de fariseu. O problema é que as pessoas vivem a vida de fariseu. Para a gente voltar na temática do que o racional superior nos faz lembrar. O fariseu é todo aquele que vive no mundo e não sabe o porquê que vive no mundo. Essa é a definição de fariseu. E vamos tratar a temática nesse assunto, pois eu acabei de demonstrar aqui. Eu nasci um fariseu. Hoje eu posso dizer, não tem percentagem para isso, mas acho que dá para conhecer um pouquinho e quebrar um galinho em relação ao fariseu que nasceu lá atrás, que não sabia sequer se era o nariz ou os olhos que usava para enxergar.
o caminho que ele tinha que andar na estrada. Obviamente que as crianças hoje nascem um pouquinho melhor do que antigamente. Felizmente, abençoada a natureza que nos faz cada vez melhores. Mas as pessoas que são fariseus, eles olham para o mundo e dizem: estamos cada vez piores, porque estão só olhando as ruínas e não a verdade. É verdade. No histórico, o racional diz que fariseu hoje é quem pensa e não sabe quem é o pensamento. Então, isso é fariseu hoje em dia, né? Que é uma palavra da linguagem místico-religiosa, né? Está instalado no judaico-cristão fortemente. Mas o sentido real é esse: saber quem é o pensamento e quem é de Deus, que é o raciocínio, que dá a luz, que dá a clareza. Mas os humanos criminosos acabam tendo que pagar a dívida ao diabo. No início do primeiro volume, quando eu comecei, ainda vim conversando com o Luiz Cláudio, a gente vindo aqui para Aguapi hoje de manhã, logo no início do primeiro volume, eu lá no início da faculdade também, as primeiras páginas, né, tem aquelas notas, e ele diz que o ser humano é a parasita mais monstruosa que existe sobre a face da Terra em virtude dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. Aí no 199 do Histórico, foi lido agora aqui, ele faz um arranjo dessas palavras dele mesmo, né? Os crimes hediondos praticados contra as leis naturais. Pietro Baldi, um grande espiritualista do século XX, e mediunidade dupla, no dizer dele mesmo, clarividência e clareaudiência. No dizer dele mesmo foi São Pedro, o pescador lá no tempo de Jesus. Ele diz que não é dele, a obra dele, a grande síntese, é super conceituado no meio intelectual. Einstein, Enrico Fermi ficou amigo dele para a vida toda. Então, está lá na obra de Pietro Baldi: as leis naturais são extensões das leis de Deus, né? Se nós estamos falando de crimes hediondos contra as leis naturais são extensões das leis de Deus. O problema são as leis dos homens, né? As leis do artifício. Não respeitam Deus porque não acreditam que exista, não respeitam a natureza porque querem só progredir aqui na matéria a qualquer custo, por ganância, ambição, blá, blá, blá. E não respeitam os seus semelhantes que sejam mais fracos do que eles, né? Então, até a gente veio conversando, que o Luiz Cláudio é advogado, os políticos, quando querem um aumento, eles votam o aumento deles. Quando é para aumentar o salário mínimo, não pode, porque vai haver um rombo na Previdência, mas eles legislam em causa própria, fazem uma lei dos homens, né? Então, tem lá a Constituição Federal, todo o respeito, Código Civil, Código Penal, leis complementares, diz o que é crime, o que tem que ser penalizado, ou uma indenização, etc. Mas existe a lei do karma, que na espiritualidade é falada, justiça infalível, né? Por que é infalível? Porque tem o cobrador, que é invisível, e o devedor, mesmo que acabe a duração no corpo de matéria, que é uma passagenzinha, que é centelha de vida, não é vida verdadeira. O vivente está aqui conectado, mas não é a vida verdadeira, essa aqui na carne, por assim dizer. Ele se transforma, ele vai acabar de pagar, se ficar devendo para mais, né? Tem um texto do Obras Primas, ele diz assim: falam em morte e pensam em bem-estar, enganam-se completamente. Os tiranos, que está com TY e 2N, os tiranos cá, ele está falando do astral, os tiranos cá sofrem horrivelmente e muito mais na reencarnação. Procurem durar bastante para terem ao menos a compreensão do que são, para acabarem com as contradições que apegados todos vós são, e seja útil para si e para todos os seus irmãos. Ele está dando a receita, né, que a gente tem que durar bastante, aprender e se ligar em vida à eternidade. Para o indiano diz que o karma não acaba. Você está sempre fazendo mais algum, sempre fazendo mais. O único jeito é você se relacionar diretamente com o Senhor Supremo, e aí aquele fogo aos pés de lótus do Senhor Supremo, muita linguagem místico-religiosa, mito poética também de altíssimo nível, ele consome as reações
pecaminosa dos atos passados e você consegue uma liberação. Mas o Porfírio falou no início aqui que quer mereçam, quer não mereçam. É o amor puro por Deus. Então aí sai. Mas as leis naturais são para valer, gente. Leia o livro Universo em Desencanto. Bom, só para concluir, né? Quando ele fala lá que nós somos criminosos, é um adjetivo mais brando, é um dos adjetivos mais brando para ele se referir a tudo que nós fizemos, né? Então, quando ele fala que nós somos criminosos, ele está falando que todos nós somos criminosos, sem exceções. E aí você vai ver, tem outros que ainda tem, por ter tanta vaidade, né? Tanta, às vezes, arrogância ou prepotência, de se achar na qualidade de julgar, de fazer julgamentos, de fazer observações, muitas das vezes até arrogantes também, mal educadas, sobre outras pessoas ou sobre seja qual for a área de desenvolvimento que ela esteja tentando progredir, seja para ela orientar ela mesma ou outras pessoas, né? Orientar não, né? Transmitir o que é o nosso único dever, né? Como devedores, a nossa pena como criminosos, né? Para começar a tentar a gente se reencontrar, é ter o dever de propagar o todo o bem que a gente foi, né, encontrando, né? Para tentar de alguma forma acertar essa dívida com a natureza, dos crimes hediondos que nós praticamos contra as leis naturais, contra o universo. Então, eu acho que a gente deveria parar para refletir muito, porque cada ser humano é um universo. Então, quando a gente, antes de olhar para fora do que está à nossa volta, olha para si mesmo, olha para dentro de si. Tem um universo que cada um dentro de nós precisamos conhecer, entendeu? Então, que é muito maior do que esse universo que está aqui fora. Então, antes da gente... a cultura racional, ela é de uma particularidade muito grande, muito intensa. Então, alguém que quer se intitular guardião da cultura racional ou defensor de, como dizia lá, até em seriado de comédia, né, dos frascos e comprimidos, para a gente botar um pouco de humor na coisa, olha para si mesmo, né? A gente está lá, tantos livros, né, foram passados de conhecimento para a gente, e o principal, como o seu Porfírio falou aqui ainda agora, é a gente tentar usar não só os olhos como o faro, como todos os outros sentidos que a gente conseguir, para tentar perceber o mínimo da grandiosidade que está dentro desse conhecimento, entendeu? Então, todos os sentidos que a gente usar, a gente tiver capacidade de desenvolver para poder tentar perceber esse conhecimento, é pouco ainda, entendeu? Porque eu, nessa pouquíssima trajetória que eu tenho venho tentando entender o que está nesse conhecimento, eu acho que já tem uma terceira forma de percepção que eu aprendi. Ele fala lá do ler, do estudar e do sentir, né? E teve um grande amigo também que uma vez a gente conversando sobre cultura racional, ele virou para mim e falou assim: Léo, cultura racional, ela é totalmente comportamental. Posso citar o nome dele aqui? Dr. Ivan. Então, das vezes que ele, né, ia na casa da nossa amiga, né, da tia Anitta, e as grandiosíssimas oportunidades que eu tive de ver eles conversando, e ele virou e falou isso, né? Léo, cultura racional é totalmente comportamental. Então, a maior forma de expressão do desenvolvimento do raciocínio de alguma pessoa é o comportamento dela. Era só isso que eu queria passar aqui. Ivan Marinho, meu padrinho, muito obrigado. Racional não fala, racional raciocina. O dever de fazer a propaganda para com que nós possamos resgatar as nossas dívidas. Pensamento, imaginação, porém temos que raciocinar. A língua é o chicote do corpo.
Divulgando o conhecimento de cultura racional, estamos usando a palavra, o verbo, para elevar o nosso ser racional. Estudar, divulgar e colaborar para a evolução do raciocínio. Você falou exatamente o que eu ia falar agora no final. Quando você colabora com o mundo racional, você está pagando suas dívidas também. Então você não está devendo ao diabo, pagando ao diabo, você está pagando diretamente a Deus, porque a cultura racional é a cultura de Deus, a verdade das verdades. Então você vai pagar diretamente a Deus com a sua colaboração. E quem Oswaldo, colabora com o mundo racional está salvo. amor com amor se paga. Exatamente. Então, conheça a cultura racional, não perca tempo, livro Universo e Desencanto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!